Esse papo aí da relação, você falou logo no começo do programa, eu acho, né? Que ele falou, ou foi antes de começar o programa, que os Beatles eram satânicos. Eu falei também. Você também falou. Qual é essa relação de algumas bandas com o oculto? Por que eles fazem isso? Estão em busca do quê? Então vamos lá, né? Não são satânicos, né? Isso aí não. Satanás não existe pra nós, né? Como eu falei no começo do podcast. Mas eles têm relação com o ocultismo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Sgt. Peppers, o álbum dos Beatles, você tem a figura do Aleister Crowley ali entre as personalidades. Tá lá em um monte de elementos dele lá no meio. Tá o Aleister Crowley. Cara, as bandas, elas não... Assim, não é que elas fazem pactos com o diabo. Não existe diabo na nossa tradição. Elas fazem acordos espirituais com entidades que trazem a ela uma certa influência benéfica e promovem o trabalho delas. Isso então, é a coisa mais normal do mundo. E tem resultado? Mas a Anitta não tem um pacto? Ué, não sei. Tem. A Anitta tem um pacto? Você sabia disso? Eu nunca tinha ouvido falar. Ué, quem entra no candomblé não faz um pacto com o seu orixá? Faz? Quando deita pro orixá, você tá fazendo... O cara que vai na igreja, ele não faz um pacto com Jesus? Não é aliança? Ah, tá. Jesus não é aliança de homem. Então. Mas pacto significa isso. Pacto significa aliança. Vem do latim pacto, um acordo. Mas e esse pacto por sucesso? Como que é? Não existe um pacto... O que as pessoas precisam entender, já tá na hora de entender, é que não existe um pacto no sentido... vender a alma. Ruim, negativo. O pacto é um acordo espiritual. Quando você muda algumas coisas em você, você vai ter um resultado disso, vai colher um resultado disso na sua vida. Então, por exemplo, algumas bandas fazem pactos, acordos espirituais com entidades para que elas ganhem sucesso, fortuna, prosperidade, e isso sempre aconteceu na história do homem. Por exemplo, Elohim prometeu aos judeus uma série de coisas, um mundo próspero, um reino forte, proteção. Entre os candomblecistas, você deita por orixá para ele melhorar a sua vida também como um todo. Né? Então existe um pacto do ingressante. A Anitta, ela é para Logum Edé, ela raspou a cabeça para o orixá Logum Edé, que é um orixá muito relacionado com as artes, inclusive. Fortemente relacionado. Eu falei sobre isso em alguns podcasts já, falei também no meu TikTok. Mas não é um pacto com o diabo para vender a alma, é simplesmente Mas a Anitta, por exemplo, fez um pacto para quê, por exemplo? Ela nunca conseguiu nada, assim, no começo da carreira. Aí depois ela entrou no candomblé e ela começou a despontar. Mas ela, quando ela ingressou, ela seguia muito à risca ali os princípios do candomblé. Ela foi feita de Eked. Na tradição dela não se chama Eked, mas ela é como se fosse uma Eked, uma zeladora de santo. Mas hoje em dia, ela não sei se ela cuida muito de ir no terreiro dela, não. O pessoal não vê ela lá faz tempo, tá deixando a espiritualidade dela de lado, talvez por isso até que ela esteja passando alguns problemas aí. Porque assim, ô Vilela, não existe mal existencial em nenhuma religião. Não existe diabo. Já provei isso no começo do podcast. Quem quiser assiste aí que vocês vão ter uma aula sobre isso. Mas existem algumas coisas que quando você combina, você tem que cumprir, cara. Isso independente da tradição, independente da divindade. Até com Hashem, até com Elohim. Se você não cumprir, ele também não cumpre. Então, no candomblé isso existe, no luciferianismo isso existe, na Kabbalah isso existe, em qualquer lugar, qualquer tradição religiosa isso existe. As bandas, no mundo pop, por exemplo, muitos artistas pop têm relação com o ocultismo. E com esse ocultismo da Golden Dawn, que foi muito forte na Inglaterra, influenciou os Beatles, o Led Zeppelin, o Rolling Stones, mas também com a OTO e a Astrum Argentum, que são ordens ligadas à Golden Dawn, mas que são expandidas pelo Aleister Crowley, né, no século XIX. Então, por exemplo, vou falar uma coisa aqui polêmica, que pouca gente sabe. O Led Zeppelin, conhece Led Zeppelin? Gosta de Led Zeppelin? Não sei se você gosta. Gosto. Tá. Por que você gosta? Não, então não gosto, vai. Eu falei, gosto só pra concordar. Eu não escuto Led Zeppelin. Não é minha praia. Você gosta de Led Zeppelin? Eu gosto. Então, o Led Zeppelin, o Rolling por que Stones, você gosta? o Beatles. Rolling Stones eu gosto, Beatles eu gosto. Mas por que Led Zeppelin? Cara, tem muitas coisas que eu gosto do Led Zeppelin. Tem as levadas de bateria do John Bonham, que eu gosto bastante. A voz do Robert Plant. Do Robert Plant. Então, por que você perguntou isso? Eles não nasceram muito com todos esses dons. Ah, eles eram limitados. Todos são. Porque o que acontece? A Goetia, principalmente quando ela se populariza, o Aleister Crowley diz que os demônios da Goetia, eles abrem partes ocultas do cérebro. A gente sabe que a gente só usa o cérebro em
10%, menos que isso, acho que nem 5% a gente não usa o nosso cérebro. Teve cientista que falou que isso daí não é verdade, que a gente usa tudo lá. Não não usa tudo não. Mas não é 10%. Não é 10%, tá. Mas a gente usa uma parte bem limitada. O Crowley, ele diz que com os rituais de Goetia, você consegue ir expandindo e destrancando esses porões que tem cadeados presos no teu cérebro, e você consegue ter ideias mais criativas. Hoje, pra nós, não parece, mas pra um cara dos anos 60, o Beatles é o ápice da criatividade. Porra! Os caras quebraram tudo, né? Mudou todo o conceito de música. Todo o conceito de música. Total. O Rolling Stones, o Led Zeppelin. Então, de onde esses caras tiram essa ideia? O Jimmy Page, ele faz uma palestra recentemente, ele explica muito sobre isso, sobre o envolvimento dele do ocultismo. E não é só o Jimmy Page, não é só o Led Zeppelin, o Rolling Stones também, o Beatles, a Madonna, que é cabalista, até esses mais modernos, o Jay-Z. O Jay-Z outro dia tava com a camiseta, faz o que tu queres, a ser o todo da lei, a frase do Aleister Crowley. E o Jay-Z, a Rihanna, todos eles, Raul a Katy Perry, o Raul Seixas. Com o Paulo Coelho, todos esses, o Raul principalmente, que foi o maior aficionado de Telema no Brasil. Os artistas mais modernos, o próprio Matuê também. Matuê também. A música dele, 777-666, faz alusão aos ritmos aos rituais de Telemann. 777 é o número de Babylon, tá até aqui no meu anel, 7777. E o 666 eu já expliquei agora há pouco, antes do podcast. E todos eles fazem este símbolo. Pode reparar. A Rihanna, ou eles fazem assim, a pirâmide com o olho, ou eles fazem assim acima da cabeça. Esse triângulo é dentro de uma... O Adão Negro, não tem isso? O Adão Negro também. Todos eles fazem. O Adão Negro é muito cabalístico também. Bom, o símbolo do triângulo, dentro das ordens iniciáticas que eles fazem parte, o Jay-Z, a Beyoncé, esse pessoal da turma pop, já vou voltar lá no Led Zeppelin e nos Beatles, mas falando agora dos mais modernos. Ele é o sinal de Tom Eshnate, uma das cerimônias, um dos graus que você adquire quando você trabalha a esfera de Netzach na Kabbalah. E dentro do sistema de Golden Dawn, esse sinal é chamado Tom Eshnate. Seria o sinal do fogo. Por estar associado a Netzach, na Kabbalah, está associado à criatividade, artes, intuição, beleza. Então, o que acredita-se? Que eles fazem esses sinais como um sinal de reconhecimento entre eles, porque ou eles são da OTO, ou eles são da Golden Dawn, ou eles foram iniciados em outras tradições desse mesmo segmento. O Jay-Z, ele é assumido, né? Ele já falou que ele faz parte e tal. A Rihanna tem muito disso. A Katy Perry também, naquele clipe Dark Horse, que ela traz o olho de Horus, que é um sinal muito forte dos Illuminati, da maçonaria, enfim, da Golden Dawn, da OTO, das Sociedades Herméticas, da Rosa Cruz, que eu faço parte. Então aquele lá é o olho de Horus. Então ou eles fazem o triângulo, simbolizando que eles têm esse grau dentro da mística das sociedades herméticas, é o grau de filósofos, tá? É o sinal de Tom Eshnate. Quando você vai abrir um ritual, uma magia cerimonial, Crowley deixa para nós, e McGregor Matters também, algumas posições que vai ajudando a liberar a energia durante o ritual. Vamos colocar assim para o público entender. Então, um dos rituais, né, você tem o Tom Eshnate, você tem Auramote, você tem Osíris ressuscitado, você tem outros símbolos, né? Eu não vou ficar aqui falando os nomes, mas você tem símbolos e gestos. Isso o que é? Isso aqui. O que é? Eu não posso ficar falando muito nome, mas fazem parte da liturgia do Aleister Crowley, que ele deixa pra gente. Esse você não pode falar o nome? Não é legal ficar falando os nomes, porque aí o pessoal vai pesquisar. Tá? Isso que eu tô falando da Rihanna, do Jay-Z, desses outros artistas pop, isso tá na internet. Todo mundo procura, pesquisa e vai saber. Esses outros símbolos eu não vou ficar falando, porque tem um aspecto energético aí por trás deles. Mas são os símbolos que a gente tem quando você adquire algum grau numa sociedade iniciática, hermética, uma sociedade secreta, ocultista. Você aprende o símbolo relacionado ao teu grau. Esse aqui é do grau de Netzach, de filósofos lá da Golden Dawn. E todos eles fazem, tá? O Jay-Z, a Rihanna, todos eles fazem parte. Não sei se eles fazem parte desse grau, ou se eles fazem alusões aos rituais desse grau, ou é por conta da influência de Netzach na música, enfim. Bom, então os artistas pop, eles têm esse vínculo com o ocultismo. Mas como é que nasce isso do ponto de vista do rock, né? Os Beatles, eles eram aficionados pelo Aleister Crowley. Tanto que o Crowley tá na capa do Sgt. Peppers. Tá? Se você pegar lá nessa capa, ele tá lá no Sgt. Peppers. Acha pra nós aí, Paquito. Não só ele,
mas outros gurus também. Os Beatles eram muito aficionados pela cultura do Oriente, principalmente o George Harrison. O John Lennon e o Paul McCartney, eles gostavam mais de ocultismo. Golden Dawn, o Aleister Crowley, hermetismo, Kabbalah. Já o George Harrison, ele partia mais pro yoga, pro tantra. Cadê ele? Aí, ó, na capa do Sgt. Peppers. Quem que é ele lá? Ali em cima, ó, Esse? o meu mestre. O mestre Therion, a besta. Chamado de a besta. Por quê? Porque ele que recebe o livro da lei, ele muda todo o pensamento aí dos magos pro novo Aion. Ele é muito importante para nós. Ele que começa os ritos de Telema, que vai influenciar até Raul Seixas, o Paulo Coelho e tudo mais. Então, ele fazia parte da maçonaria, depois foi pra Golden Dawn, e aí ele acabou tendo uma disputa lá dentro da Golden Dawn, porque ele falou demais, exatamente o que eu não quero fazer. E aí, ele vai... Não é porque é oculto, não é porque é o diabo, nada disso, é porque são coisas muito poderosas que não pode ficar assim aberto totalmente. Depois ele cria a sua própria ordem, né? Depois da OTO, ele cria o Astron Argento, e aí tem os segmentos. Então o Beatles adorava o Crowley, o próprio John Lennon fala isso em algumas narrativas. E os Beatles foi a maior banda do mundo. Mas não foi só os Beatles que teve envolvimento com o Crowley, não foi só nessa época. Se você pegar o Led Zeppelin, o Jimmy Page, ele compra até a mansão que fazia parte, que era do Crowley, lá na frente do Lago Ness, que é a mansão Boleskine. Conhece essa história? Não. O Led Zeppelin, o próprio Four Symbols, né, os 4 símbolos do Led Zeppelin, a gente já vai falar sobre isso. Mas o Led Zeppelin, assim como outras bandas de rock, eles eram aficionados por esses ocultistas. E o Jimmy Page, nos anos 70, ele compra a mansão Boleskine, em frente ao Lago Ness. O Lago Ness é como se você tivesse alguma coisa ali que ninguém sabe o que é até hoje, das aparições do monstro do Lago Ness. Uma das alternativas que justificaria essas aparições, e isso é fato, o Aleister Crowley compra essa mansão, muito antes do Jimmy Page, ele compra essa mansão de Boleskine para fazer um ritual chamado Ritual do Sagrado Anjo Guardião. Sim. Então, vamos lá, recapitulando. A Operação de Abramelin. Abramelin, exatamente. Sim. Está no meu livro aí que eu vou... que não sei se você está assistindo aqui, já deve ter sido lançado. Tem uma personagem que faz a Operação de Abramelin. Tem um filme também muito bom. Sim. Dark Song, né? The Dark Song. Vilera, todo mundo vai fazer Abramelin na vida. A Covid foi uma iniciação coletiva de Abramelin. Já reparou? Não sei. Por que O que é o Abramelin? Fala pra mim. Segundo... Depende. Tem o Deodébio deu outra coisa do que eu li. Tá. É você pegar a ajuda do seu santo anjo guardião para descobrir o seu propósito, né? Para descobrir por que você tá aqui. Só Telema. Sua verdadeira vontade. Exatamente. Tá. É isso? Mas como que acontece o ritual de Abramelin? Você já sabe? Já. Tá, então funciona assim. Por que a pandemia... se prepara. Eu já vou falar da pandemia. Então Tá. vamos lá. Antes da gente falar de bandas, senão eu preciso focar. Tá. Abramelin. O Abramelin, o ritual do Sagrado Anjo Guardião, você abre as portas do inferno. Inferno não do ponto de vista cristão. O inferno, o inframundo, o seu inconsciente. Tá. Mas as sombras dele, tá? Não a parte, mais ou menos, a parte ruim. Os seus traumas e tudo mais. Então você abre as portas para essa dimensão, num espaço com areia branca, voltado para a direção certa. E aí lá, segundo a literatura de Abramelin, tem um monte de coisa. Ninguém segue vestes, tudo, tá? Ninguém segue tudo. Ninguém faz tudo. Não pode transar, não pode comer carne. Tem que rezar todos os dias. Tem um monte de coisa. Porque aí você vai abrir as chaves do inferno e você vai estar com tamanha espiritualidade que você vai conseguir olhar para os seus traumas, para suas sombras, que às vezes tomam a forma de demônios mesmo, e você vai conseguir aprender a lidar com isso. E quando você consegue fazer isso, você tem a comunhão com o seu sagrado anjo guardião. De uma certa forma, todos nós fazemos isso durante a vida, tá? Em algum momento da vida, o inconsciente e tudo isso que você tem ali embaixo vai vir à tona. Você vai ter que lidar com as sombras. Não tem isso de fugir pro colo da mamãe, do papai, a vida inteira, pro colinho de Jesus Cristo, não tem como. Por isso que Jesus jamais falaria, vem comigo que eu vou te proteger. Não, ele iria te jogar no meio do deserto também. Isso é a analogia do deserto, inclusive, esses 40 dias no deserto. É o Abramelin, é praticamente um Abramelin. Então você tá ali e você tem que confrontar com as tuas sombras e teus demônios internos e externos. Não são só demônios internos, é o externo também, o lado negativo do mundo também. Então durante o ritual de Abramelin, você acelera esse processo, você abre as portas e você
ungido, consagrado, meditando, orando todos os dias, você tem condições espirituais de olhar para esse conteúdo sombrio. Mas todos nós passamos por isso na vida, né? A vida, ela vai trazendo esse elemento caótico sempre. Sempre, 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 sempre. E se você não souber lidar, você vai fracassar. Então, na verdade, o rito de Abramelin, ele é só uma aceleração de um processo de karma que todos nós passamos, concorda? Porque todo mundo passa por merdas na vida, muitas merdas. Merdas catastróficas. E aí, em algum momento, você vai ter esse problema de você não conseguir lidar com essas forças. O Abramelin só acelera isso. Então, o Crowley, ele compra a mansão Boleskine para fazer o ritual de Abramelin. Ele abre essas forças, esses portais. Só que tem o seguinte, Vilela, peraí, gente. Quanto mais luz você tiver, quanto mais luz você tiver na sua vida, mais sombra você também tem. Concorda? É um equivalente. Sim, claro. Um sábio, ele vai ter que lidar com uma sombra diferente de um ignorante. O ignorante, ele tá sempre ali entre um e outro. Agora, o sábio que se dedicou ao caminho da luz, ele tem um paralelo equivalente no caminho da sombra. É o caso do João de Deus, por exemplo. Um cara cheio de espiritualidade, cheio de milagres em volta dele, fazendo muitas coisas, e ao mesmo tempo a sombra dele também na mesma proporção. E é isso que tomou a cabeça dele. Então, isso exemplifica o Abramelin. Então, o Crowley, ele compra a mansão Boleskine, bem antes do Jimmy Page, 1 século, 2 séculos antes do Jimmy Page, para fazer o ritual do Sagrado Anjo Guardião. E ele lá abre ali as chaves do inferno, conforme é descrito no livro de Abramelin. Só que ele tem um problema com o MacGregor Matters e ele deixa ativos os portais. Ele tem que convocar os príncipes do inferno. Que isso é metafórico, tá? Não é o inferno como a gente conhece. É uma linguagem metafórica por conta do livro de Abramelin ter sido escrito numa época judaico-cristã. Mas, na verdade, é resgatar essas sombras, é trazer essas sombras à tona e você aprender a lidar com elas. A Covid foi antes da gente entrar no mistério, a Covid foi um livro de Abramelin para todos. Porque todos nós tivemos que ficar trancados, reparou isso? Sim. E lidar com as próprias sombras. É como se o ser humano estivesse fugindo para tudo que é telado. A gente estava assim antes da pandemia. A gente fugia para qualquer trivialidade. Aí a pandemia foi como se fosse um ritual de Abramelin coletivo. O universo colocou e falou assim, ó. Todo tá mundo aqui, ó. trancado. Vamos trancar todo mundo e vamos ver se vocês estão lidando com vocês mesmos ou vocês vão conseguir continuar fugindo aí para prazeres, para coisas banais. Aí todo mundo teve que olhar para si. Foi a pior época da humanidade. Exatamente. Todo mundo trancado, gente morrendo, você não sabia como ia ser o dia de amanhã. Cu na mão. Abramelin. Eu fiz o Abramelin. Quando você faz o Abramelin, você fica com o cu na mão. Você fez? Fiz. Lógico que não daquela maneira inteira do livro. 6 meses? Porque tem muita coisa ali que é judaico-cristã, é coisa que Sei. tipo, é só de floreios deles. Mas eu fiz mais de 6 meses, a gente fez durante 1 ano. Mas você acessou? Conseguiu? O meu SAG? É. Claro, porque eu tenho ordem hoje. Você não pode abrir uma ordem se você não tiver comunhão com o SAG. Você é devorado. Mas qual que era o seu objetivo? Do Abramelin? Ter a comunhão com o meu Sagrado Anjo Guardião. Tá. Aí agora ele se revela pra mim, ele tem o nome dele que eu não posso passar, mas ele tem todas as coisas que são predicadas no livro. O livro de Abramelin, ele é escrito na época dessa época do judaico-cristianismo, expansão. Então eles chamam de anjo. Mas não necessariamente é um anjo, é um mestre seu, um ser espiritual. Entendi. Mas tudo pra eles é anjo, então eles chamam de anjo ou demônio. Bom, enfim, o Aleister Crowley compra então a mansão Boleskine e ele faz o ritual do Sagrado Anjo Guardião ali, deixa os portais infernais abertos e vai fazer outro rolê com o MacGregor Matters. E deixa aquilo aberto. E muitas aparições dos monstros do Lago Ness começam a partir disso. E Boleskine nunca foi uma mansão de paz. Sempre teve incêndio. Talvez por isso que o Crowley comprou a mansão, porque antes morreu gente lá dentro, gente queimada. Teve todo um rolê ali na mansão Boleskine. A mansão Boleskine teve vários incêndios ao longo da existência. Vários. Não foi uma vez só. Meio gente bizarro, que morreu lá dentro. A história é bizarra. Teve assassinato lá dentro. Porra. Então, é um lugar para você fazer o SAG. Concorda? Concordo. É um lugar com energia péssima. Ele falou, vou entrar aí e vou conseguir a comunhão com o meu anjo guardião no meio dessa... Mas falam que ele não foi até o final, né? Não foi. Por quê? Nessa ocasião ele não foi. Porque ele teve esse problema com o MacGregor Matters, que ele precisava resolver. Tá. E ele deixou aquilo aberto, aquele portal aberto. Isso é perigoso ou não? Perigosíssimo. Aí Crowley sai fora de Boleskine. Depois de um século, não sei direito, mas foi no 1970. Deve ter sido um século, porque o Aleister Crowley é do século XIX e Jimmy Page compra a mansão Boleskine em 1970, quando o Led Zeppelin começa a ter fama. O Jimmy Page, ele era frequentador de tudo quanto era boutique de ocultismo, de esoterismo. Ele tinha um sebo perto da casa dele, que era o Equinox.
livraria Equinox, só de livro de ocultismo e tudo mais, Le Dragon Rouge e tudo mais. É de lá que ele tira o símbolo Zosso do Led Zeppelin. Enfim, que na verdade é um símbolo astrológico de Saturno, porque ele era de Capricórnio, o astro regente é Saturno. Aí, então ele compra a mansão Moleskine com tudo quanto é portal aberto ali, porque ele era aficionado pelo Aleister Crowley. E faz um rito de coroação do Led Zeppelin. E chama até os caras do Deep Purple, que vai até o Blackmore na época. Vai o guitarrista do Deep Purple lá, eles ficam lá, o Blackmore queria comprar a mansão Moleskine, ele faz a consagração do Led Zeppelin, ele faz a consagração do Deep Purple, e ele tá ali na mansão Moleskine. De repente, começa a dar tudo errado na vida do Led Zeppelin. O Robert Plant perde o filho dele. Foi nessa época que ele perde o filho dele. E o John Bonham se afunda mais ainda nas drogas. Deu todo o rolê errado. Porque o Led Zeppelin, o Jimmy Page, ele sempre foi um curioso. Mas ele não sabia fazer a fundo o negócio do SAG. Então, provavelmente, ele já pegou um lugar que tem uma egrégora pesadíssima, porque o Crowley deixa a mansão Moleskine dessa forma. E quando ele faz o ritual lá de coroação do Led Zeppelin, do Deep Purple, ele tem que lidar com toda essa energia, ele não sabe. O Led Zeppelin desponta, é onde eles vão lançar os maiores símbolos, é onde vem o Four Symbols, inclusive, é onde eles vão lançar os maiores discos. Só que, em compensação, muita tragédia na vida pessoal deles. Aí é que entra aquela coisa de, toma lá da cá. Não é que é toma lá da cá. O diabo te dá com uma mão e te toma com outra. É porque quando você não tá preparado pra fazer um Abramelin da vida e você vai fazer, a magia ela pode até dar um pulo, pode dar certo e depois você é levado pra destruição. Porque você não aprendeu ainda, você pulou etapa. Entende? Então, não existe um negócio do mal no ocultismo, não tem capeta, não tem diabo, não tem nada. Mas existe uma etapa de transição da pessoa. Você tá como neófito, você quer fazer um ritual já pra adquirir um conhecimento, uma sabedoria que não é ainda do seu grau, tu vai apanhar, cara. Tu vai apanhar e pode não se levantar. A vida do Led Zeppelin, ladeira abaixo. Mas em compensação também eles ganham fama. E aí depois a história do Four Symbols, do Led Zeppelin, é muito interessante. Isso? O Four Symbols, tá aí, ó, Led Zeppelin. O que são esses símbolos aí? Então, aquele primeiro ali é da onde o Jimmy Page tira, tá? Aquele primeiro ali é o símbolo do Zosso, a gente chama de Zosso, mas na verdade não é Zosso, né? É um sigilo, não é uma palavra. É o símbolo astrológico de Saturno. Sabe onde você encontra ele? Le Dragon Rouge. E no dicionário infernal também, não esse que as pessoas conhecem mais. É um dicionário infernal de Bloquel. São livros do século XV, do século XVI. Então magia ancestral que provavelmente vem desse berço salomônico, né? Porque ele teve contato com essas obras ali na livraria Equinox, em Londres. Em Londres tem um museu britânico com tudo quanto é artigo de magia, de ocultismo, de seitas, de ordens iniciáticas, desde maçonaria, Rosa Cruz, até Golden Dawn, tá tudo lá. E o Jimmy Page, ele compra a mansão Moleskine, deixa as roupas, as liturgias da Golden Dawn que ele tinha. O David Bowie também fazia coleção de roupas da Golden Dawn. E o Jimmy Page pega esses símbolos aí do Led Zeppelin e dá cada um para um instrumentista da banda. Então ele recebe Zosso, que é esse primeiro símbolo, que na verdade não é uma palavra, né? É só um sigilo que tá nesse dicionário infernal e tá no Le Dragon Rouge do século XVI. É um símbolo astrológico de Saturno. O Jimmy Page era de Capricórnio, então o astro regente era Saturno. O outro ali do lado é do John Bonham. E ali do John... Que é isso? É uma arara. É uma arara? Você tem uma arara aqui? Eu não, é o vizinho aí. Aqui você tem... Eu espero que seja uma arara. Aleatoriedade. Ali você tem o John Bonham. Ali depois você tem o John Paul Jones, que é esse do círculo com essas 3 folhas. Do lado, os 3 círculos intercalados é do John Bonham. Aí sim. E ali o último você tem a pena de Maat, do Robert Plant. Um símbolo que ele dizia que era da antiga tradição de Mu, dos antigos lemurianos, atlantes, da civilização de Mu de mais de 15 mil anos atrás. A pena significa leveza do coração. E é também através dos egípcios que esse símbolo sai. Porque a deusa Amat, quando você morria no Egito Antigo, ela pesava o seu coração. E se fosse mais pesado que uma pena, pluma, né? Você era devorado por Sebek, o crocodilo. Então, todos eles viciadaços em ocultismo pra caramba. Só que eles são curiosos, não são iniciados. E aí se fode. Ou seja, não brinca com essas coisas. John Bonham morre afogado no Ballantines. Agora, olha que curioso qual que é o nome dele que eu esqueci? Paquito. O Paquito. Paquito que gosta do Led Zeppelin. Paquito, tá vendo esse símbolo aí, ó? Qual deles? Do John Bonham? Esse 3 círculos entrelaçados? Sim, sim. Pega a cerveja Ballantines. Não, tem também as Olimpíadas, né? Que... Não, mas aí são 5. Né?
Se você pegar a cerveja Ballantines... Tem essa parada? A cerveja Ballantines. Você tem esse símbolo da época do John Bonham. Que ele, sabe quando ele morreu? Não. Afogado em cachaça e cerveja Ballantine. Cara... Muito louco, né? É muito louco. Quando você não faz bom uso dessas energias, elas te devoram, cara. Vai mexer com isso, tem que mexer com sabedoria. Não sei se o Paquito vai conseguir puxar aí. Tô pegando aqui. Tá, vamos lá. Bom, o Led Zeppelin foi só uma das bandas. Ali, ó. Ah, tá. Tá? Virado pra baixo, ainda por cima. Talvez por isso até, né? Aí fica essa grande incógnita. Será que o John Bonham morreu por causa disso? Porque é um símbolo positivo ele virado pra cima. Mas como ele tá virado pra baixo aí, a cerveja, sei lá o que ela fez, e o John Bonham morreu afogado em cachaça, morreu alcoólatra. Bom, enfim, então não brinquem com esses símbolos, tá? Falei dos símbolos do Led Zeppelin, falei da iniciação deles. Bruce Dickinson também, o Iron Maiden. Você conhece o Iron Maiden? Sim, claro, claro. Recentemente ele esteve numa palestra aqui em São Paulo, eu fui assistir a palestra. E aí? Fiquei pertinho dele, assim. E aí eu tentei perguntar algumas coisas pra ele, mas ele não quer nem saber. Ele não dá espaço pra imprensa. Virou, terminou a palestra e foi embora. Foda-se. Mas eu queria perguntar pra ele, porque se o Paquito puxar aí, na capa do The Best Of, do Bruce Dickinson, do The Best Of de 2001, você vê o sigilo de Astaroth atrás. E eles deixam muito nítido. Então não tem essa de, o Vicky inventa, tem ocultismo na música. Tá recheado, cara. A música é basicamente ocultismo, mas magia. O propósito é atingir o propósito não é pacto com o diabo. É atingir uma coisa a mais através da comunicação com seres energéticos ou de uso de símbolos. Entendi. Como na Cabala. Olha lá, ó. Amplia aí. Olha lá, ó. Sigilo de Astaroth, lá atrás, tá vendo? Tá. E eu levei o sigilo de Astaroth pra mostrar pra ele, mas ele nem me deu bola. Ele terminou a palestra, virou e foi embora, assim, super arrogantão. Uma pena, porque o Bruce é um cara que... Também profundo conhecedor de Aleister Crowley, foi o roteirista do filme do Aleister Crowley, o Chemical Wedding. Fala muito de Telemann nas músicas dele. Mas basicamente todos esses. O David Bowie, o Bruce Dickinson, o Led Zeppelin, o Rolling Stones. O Rolling Stones, então, ele junto com o Keith Richards. Pô, é mesmo? O Keith Richards, uma das coisas que mantém ele vivo é o quanto ele conhece de magia, de ocultismo. Xuxa, aí Xuxa já é uma coisa muito tipo... Lenda ou é verdade? Aí já é meio lendão. Sabe? Xuxa não. A Xuxa pode ter uma relação com Exu, mas aí não tem nada de ocultismo. Aí é uma teologia iorubá, né? Exuxa, né? Aí o pessoal fala que ela tem alguma coisa com Exu. Deve ter mesmo, porque ela me parece uma pessoa bastante liberal e bem afeita às religiões africanas, assim. Ela é super consciente quanto a isso, não tem preconceitos. Não sei se ela fez alguma coisa com Exu, que também não é demônio, não tem nada a ver com o ocultismo. Mas com o ocultismo mesmo, a Xuxa não tem relações, não. Entendi. Aquele disco girado ao contrário lá, que você tem... Meu, qualquer música virada ao contrário, você... Vai achar alguma coisa. Agora, o Led Zeppelin tem no disco, na borda do terceiro disco, o Faço o que tu queres, alto ser o todo da lei. Que é um mote do Aleister Crowley, né? E aí você tem nas bordas do disco, assim, a frase escrita. Ah, é? Então, essas bandas...